Nós vimos que nos fenômenos físicos existem grandezas que interrelacionam, ou seja, existe uma relação de dependência. Podemos denominá-las de grandezas físicas dependentes e independentes, que variam segundo determinadas funções. Uma forma simples de indicar essa relação de dependência é por meio de tabelas, por meio de uma expressão analítica ou graficamente. Aqui nós vamos realizar uma análise gráfica dentro do contexto da cinemática escalar, mais especificamente nos dois casos notáveis, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Muito bem, uma breve revisão, tá? Plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Dentro do plano cartesiano, você pode representar qualquer ponto por um par ordenado. Você tem um par ordenado. O par ordenado te dá a coordenada de um ponto dentro do plano cartesiano, tá? Quando o primeiro elemento aqui do par é zero, você está em cima do eixo y, em cima da ordenada. Quando o segundo elemento é zero, é sinal que você está em cima da abscissa. Por exemplo, então você pode achar qualquer ponto. Quando a gente relaciona essas duas grandezas, essas duas variáveis, temos aqui a variável independente, variável dependente, nós podemos obter a função. Aí vimos que existem as funções polinomiais. Dentro das funções polinomiais, algumas se destacam, são funções básicas, como a função de primeiro grau, né? Então, função de primeiro grau e a função de segundo grau. Vamos dar uma olhada na função de primeiro grau. O que é a função de primeiro grau? Nada mais do que uma reta inclinada. Então, ela pode ser assim, tá? Uma reta inclinada, ou ela pode ser assim. Qual a diferença? A diferença é que aqui você tem a função crescente, a sua função de primeiro grau é crescente, aqui a função de segundo grau, de primeiro grau, ela é decrescente. Ficaria assim, ó. Coeficiente angular. Essa outra constante aqui é chamada de coeficiente linear. Eu identifico ela exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto é a raiz da função, também chamado de zero da função. Como que eu acho esse valor de x aqui? Ó, olha aqui, ó, basta chamar y de zero. Por isso que é chamado de zero da função. Pega a função igual a zero, você vai achar esse valor de x, tá? Então, a raiz é onde a reta corta o eixo das abscissas. Perfeito? Função de segundo grau, temos agora uma parábola. Então, mais uma vez, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, que ela pode ter concavidade para cima, ou ela pode ter uma concavidade para baixo. Função de primeiro grau, a cara da função é essa. Para cima significa que o A é positivo, certo? O fato de ter concavidade para baixo significa dizer que o A ele é negativo. Essa constante aqui, chamada de termo independente,
é o valor em que a parábola passa pelos eixos da ordenada. Então aqui eu tenho o meu C, tá? Eu tenho as raízes da função. De novo, é quando a curva passa pelo eixo das abscissas. Então aqui, ó, as raízes da função, se você prolongar aqui, as raízes da função. Como que eu acho as raízes da função? Eu acho por Bhaskara. Uma forma de achar é utilizando a equação de Bhaskara, para lembrar da equação de Bhaskara. Pontos críticos, como o vértice da parábola. O vértice da parábola. Você lá na matemática pura, você aprendeu que o vértice da parábola tem a seguinte coordenada: x do vértice, y do vértice. Consideração, o delta. Se o delta for maior que zero, se o delta for igual a zero, ou se o delta for menor do que zero. Se o delta é maior do que zero, eu posso ter até duas raízes. Lembrando que o A aqui desse lado é positivo, com cavidade para cima. Se o delta é igual a zero, tenho até uma raiz. Se delta é menor do que zero, não tenho raiz. Ele não passa pelo eixo das abscissas. Se o A for negativo, é o... Tá certo? Então essa foi a nossa breve revisão. Agora vamos aplicar esses conceitos aqui da matemática pura em uma situação. Nós vamos aplicar na cinemática, tá? Como a gente vem trabalhando. Primeiro, vamos aplicar no movimento retilíneo uniforme. Eu quero relacionar duas grandezas físicas, o espaço e o tempo. Então, você sabe que o tempo é uma grandeza física independente, ele assume essa posição, tá? Da abscissa, assume a posição do domínio, e aqui o espaço. Beleza? Se por acaso eu tiver um movimento com velocidade constante, que é o caso, movimento retilíneo uniforme, essa função é uma função de primeiro grau. Então, ela pode ser segundo quadrante e terceiro, não tem parte nenhuma do gráfico. Segundo quadrante e terceiro não tem parte nenhuma. Por quê? Porque aqui, ó, o tempo é negativo e tempo negativo a gente não considera. Vou dizer que o meu B, coeficiente linear, é a posição inicial. Então, como o B, coeficiente linear, passa aqui, ó, vai ser esse ponto. Então, quando o tempo é zero, aonde que eu tô? Na posição inicial, lógico. Lógico, tá? O meu A, coeficiente angular, ele é positivo, função crescente. Aqui, ó, quem é meu A? É a velocidade. Se a velocidade é positiva, eu tenho a função crescente, eu tenho um movimento progressivo, eu estou indo a favor do referencial. Então aqui, ó, isso aqui, ó, ao bater o olho, eu caracterizo isso aqui como um movimento progressivo. E aqui, esse valor é a raiz da função. É a raiz da função. É o valor da função quando a posição é zero, certo? Agora, se o A for negativo, então aqui eu tenho velocidade positiva e aqui eu tenho velocidade negativa. A velocidade aqui ela é negativa. O movimento é o movimento retrógrado.
certo? Aqui, posição inicial, aqui, raiz da função, ou, fisicamente, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? Origem dos espaços tá aqui, ó. A origem dos espaços, o S é 0, beleza? Então, vamos continuar. Essa parte aqui é muito legal, pessoal, por conta que você bate o olho no gráfico, você faz diversas interpretações. Então, se você tem um gráfico espaço-tempo é uma reta inclinada, dentro da cinemática, só pode ser o MRU, não tem outra opção, tá? Então você identifica, se for crescente, movimento progressivo, se for decrescente, movimento retrógrado. Onde é a posição inicial? É esse ponto, onde passa no eixo das ordenadas. Onde que é a origem dos espaços? É aqui, ó. Qual instante que ele passa pela origem? É aqui, ó. Entendeu? Temos várias interpretações. Eu gosto de assemelhar com um médico. Ele pega o raio-x, ele bate o olho, ele faz diversas interpretações, né? O paciente que está ali olhando, ele, né, não faz noção do que tem ali, mas o médico consegue interpretar. Igual o matemático, o físico, o engenheiro, né? Ele bate o olho no gráfico, ele faz diversas interpretações. Vamos continuar. Esse é o gráfico espaço-tempo. Se eu derivo essa função, eu vou obter a função horária da velocidade, como nós já vimos. Deriva esse cara aí. Lembra que o tempo é variável. O que é constante? O espaço, a posição inicial e a velocidade. Então, derivando, você vai ter o seguinte: velocidade. A função velocidade, nesse caso, vai ser igual a v, porque v é positivo. E nesse caso aqui, a função velocidade vai ser igual a v também, só que lembra que v ele é negativo. Então, como é que fica a função horária da velocidade? Nós temos uma função que é igual a uma constante. Isso aqui é o quê? É a função constante. É uma reta sem inclinação. Primeiro quadrante, porque é positivo, e aqui ficaria no quarto quadrante, porque é negativo. Então, conforme o tempo vai passando, ó, o que acontece? A velocidade, ela não muda, ela é constante. Agora, se você derivar a função velocidade, você tem aceleração. Só que a função velocidade, ela é constante. Na hora de derivar, você vai ter o quê? Você vai ter a aceleração, que é igual a zero. A aceleração, que é igual a zero. Característica do movimento retilíneo uniforme, certo? Se eu tiver um movimento retilíneo uniformemente variado, aí as coisas vão mudar, tá? Vamos ver em seguida. Agora, pessoal, movimento retilíneo uniformemente variado. O gráfico espaço-tempo é representado por uma parábola, porque a função é a função do segundo grau. Tá aqui, ó. O espaço é uma função do tempo, depende do tempo, dada por uma função do segundo grau. Então, se você for comparar com a matemática pura, olha só, aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. X é a variável independente. Aqui, no nosso caso, o tempo é a variável independente, beleza? Então, olha só, você pode ter o A, no nosso caso, esse A aqui é a aceleração. Você pode ter a aceleração positiva, com cavidade para cima, ou você pode ter a aceleração negativa, com cavidade para baixo, tá? Pontos importantes. Onde a parábola passa pelo eixo das ordenadas, aqui, ó, e a posição inicial é o termo independente. Quando o tempo é zero, aonde que eu estou? Na posição inicial.
Mesma coisa aqui, ó. Esse cara aqui é a posição inicial, beleza? Outro ponto característico, o vértice da parábola. O vértice da parábola. Lá na matemática pura, você achava que o x do vértice, o y do vértice, tá? Mesma coisa aqui, x do vértice, y do vértice. Só que o vértice da parábola é interessante dentro desse tipo de aplicação, porque representa a mudança de sentido. Então, olha só, a princípio, o tempo está passando, você está indo em direção à origem, ó. Passou pela origem, agora você está em marcos de posições negativas, isso pode, o que não pode é tempo negativo. Chegou aqui, mudou o sentido. Mudou o sentido, agora você vai a favor do seu referencial, né? Ó, repara aqui, ó, o seu referencial agora, você vai a favor do seu referencial. Então, de início, você vai contrário ao referencial, muda de sentido, agora você vai a favor do referencial. Contrário ao referencial, velocidade negativa, a favor do referencial, velocidade positiva. Então, movimento retrógrado, movimento progressivo. Nós sabemos que a gente pode relacionar a aceleração, o sinal da aceleração, com o sinal da velocidade. Sinais contrários, o movimento é retardado. Sinais iguais, o movimento é acelerado. Observa que a aceleração ela não muda, é a característica do movimento, tá? Movimento tem aceleração constante. Se é positivo em todo o percurso, em todo o movimento, tá? Então o vértice separa dois estados. Primeiro, um estado de movimento retrógrado e retardado, depois do vértice, onde a velocidade é zero, mudança de sentido, é movimento progressivo e acelerado. Então ele vem freando, para e começa a acelerar. Isso pode ser analisado também se a sua aceleração for negativa. Mesma coisa. Vértice, mudança de sentido, velocidade zero. Ó, dois momentos distintos, né? Primeiro, antes do vértice, movimento é progressivo, velocidade positiva, mas a aceleração é negativa. Sinais contrários, então o movimento é retardado, está freando, ele vem freando. Parou, mudou de sentido instantaneamente, né? Ele agora vai em um movimento retrógrado, velocidade negativa. Então, ó, velocidade negativa com aceleração negativa, movimento acelerado. Observa que sempre quando você está indo para o vértice, o movimento é retardado, está freando, lógico. No vértice a velocidade é zero, certo? Então você pega essa função espaço e deriva. Derivou a função espaço. O que você vai ter agora? Você vai ter a função velocidade. Interessante observar o seguinte: aqui no vértice da parábola, como você muda de sentido, você tem velocidade zero, né? Então olha só, o que você vai ter? Velocidade, tempo. A velocidade aqui ela é zero, tá? Mesma coisa desse lado. No vértice da parábola, você vai ter velocidade zero. Esse ponto é um coeficiente linear. No nosso caso é a velocidade inicial, é o V0. Ó, é o V0. Quando o tempo é zero, qual é a velocidade? É a velocidade inicial. Aqui a velocidade é zero, tá? Então, em todo esse trecho aqui, como está abaixo do eixo, você tem o quê? Você tem velocidades negativas. Então essa parte aqui, a velocidade é negativa. Depois, a velocidade é zero aqui, e depois a velocidade passa a ser positiva. Movimento retrógrado, movimento progressivo, tá? Sempre com aceleração positiva. E aqui, velocidade inicial, né?
Ó, inicialmente a velocidade ela é positiva, você tem um movimento progressivo. Isso aqui você pode até comparar aqui, ó. Pode até comparar aqui em cima. Ó, velocidade positiva, movimento progressivo. Só que a velocidade ela está diminuindo em módulo. Ela está indo para onde? Está indo para o zero. Quando chega aqui a velocidade é zero. Então ela está freando. Ó, movimento progressivo, retardado. Passou daqui, ó, velocidade zero. Agora a velocidade passa a ser negativa. Agora aqui a velocidade passa a ser negativa. Então aqui velocidade positiva, aqui velocidade negativa, tá? O movimento aqui é retardado, está indo para o vértice, está indo para a velocidade zero e depois acelerado. Beleza? Outra coisa que a gente pode analisar é a função horária da aceleração. Se derivar esse cara aqui, você vai ter uma constante. Então, como que é o gráfico? Então, função constante, positiva. Aqui a sua aceleração é negativa. Então, função constante, só que negativa. Beleza? É isso aí, pessoal.